Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mersoncast, com o tema Desperte o seu protagonismo. E hoje a gente tem um assunto muito interessante, um assunto que, olha, fica até o final. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você que ainda não segue o nosso canal, lembrar de acionar o sininho, lembrar de seguir também a Bimerson nas redes sociais, aí no Instagram, no TikTok, tá bom? Para ficar ligado nas novidades. Então vamos lá. Estou aqui com o Rodrigo Brito, nosso convidado. Hoje a gente vai falar sobre criptomoedas, né, Rodrigo? E além disso, a gente vai falar, né, sobre como isso pode ser uma grande oportunidade de investimento. Então, se você quer saber como ganhar dinheiro nesse negócio, a gente está com a pessoa certa, né, Rodrigo? E aí, Rodrigo, seja bem-vindo. Valeu, Wagner. Obrigado primeiro pelo espaço cedido aqui e pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto, que é algo que eu sou apaixonado por isso, e por abrir o espaço aqui na sua escola, que a gente vai fazer a mentoria na semana que vem e estou muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Então, assim, vamos conversar assim com o maior prazer sobre esse assunto que para muitos ainda é um mito, um mistério. Muita gente acha que a criptomoeda ela é uma pirâmide e não tem nada disso. E o objetivo da mentoria Descomplicando o Mercado é exatamente esse, da gente trazer para a realidade de todos que é possível você investir em criptomoedas de uma maneira simples e descomplicada. Certo, certo. Então, a primeira coisa, espera aí, vamos lá. Antes de a gente definir aí, explicar para o pessoal o que é criptomoedas, como que isso funciona, também eu quero saber, assim, como você chegou, né? Como você iniciou nessa área? Legal. Cara, eu falo que vai muito assim, daquilo que a gente deseja na nossa vida. Então, assim, isso sempre foi um desejo meu, de trabalhar com isso. E assim como os outros brasileiros, digamos assim, eu venho de família simples, né? Para mim sempre foi um tabu lidar com essa questão financeira, da gente vir de origens humildes, mas eu coloquei isso na minha vida. Eu li o livro do Segredo e isso faz muito sentido na minha vida. Então, eu sempre afirmei para mim mesmo que um dia eu ia trabalhar, o dinheiro ia trabalhar para mim. E isso hoje, graças a Deus, está acontecendo na minha vida. Então, assim, vem de lá de trás essa questão de, poxa, hoje está acontecendo as coisas, mas eu passei já por um caminho muito grande até chegar aqui. E o objetivo hoje é o seguinte, de eu conseguir ajudar pessoas a encontrar esse caminho também e trazer para a vida dela uma coisa que, assim, que para muitos era um mito e hoje é Sim. uma realidade. Então, assim, hoje é possível levar isso para cada lar brasileiro. Certo, legal. Então, ó, reforçando, fica até o final e lembre de compartilhar esse podcast com outras pessoas, porque realmente vale a pena. Ô, Rodrigo, falando de criptomoeda, eu lembro de Bitcoin, eu lembro, né, dessas partes aí da mineração que começou no passado lá, uma coisa parece incerta. Me fala um pouquinho mais sobre isso, sobre se tem a ver mesmo, e para as pessoas entenderem, né, o que é esse assunto que a gente está tratando, né, para já se familiarizar e depois, né, a gente caminhar aí para aprofundar um pouquinho como, né, pode ser uma grande oportunidade de investimento aí que muitos não conhecem. Bacana, Wagner, bacana. Cara, é o seguinte, hoje eu recebo muitas perguntas quando as pessoas viram para mim e falam o seguinte: mas Rodrigo, isso daí é pirâmide? Cara, não tem nada a ver com pirâmide, certo? Então, assim, hoje muita gente fala de criptomoeda, lembra do Bitcoin. Porque o Sim, Bitcoin é a moeda mais famosa, é a primeira moeda que foi desenvolvida e é a partir dela que foram ramificando e saindo as outras moedas. Então, assim, não tem nada a ver com pirâmide, é um mercado financeiro, assim como temos a B3, certo. é um mercado onde a gente
compra e vende moedas através de uma exchange, né, que é uma corretora que a gente fala. E assim, um mercado descentralizado, que não tem regulamentação do Banco Central nem do governo, e que qualquer pessoa pode utilizar. Então, assim, é um Certo. mercado muito bom, com ganhos exponenciais, né? Que muita gente, assim, vê como um tabu, né? E o objetivo hoje nesse podcast é a gente exatamente quebrar esse tabu e, assim, mostrar para todo mundo que é um mercado que está disponível aí para todo mundo. A pessoa só precisa de um celular com conexão com a internet. Nada mais. Ó, quando você me fala assim, ó, da B3, que é a Bolsa de Valores, investimento em ações, né, e tudo mais. É nacional. Agora, é legal que você me trouxe essa informação. O mercado de criptomoeda tem várias moedas. A gente citou a Bitcoin. Você sabe me dizer aproximadamente quantas moedas existem Cara, atualmente ou não? não sei te São dizer que várias tem uma mesmo. infinidade de moedas. Todo Certo. dia é lançado um ativo novo. Eh, então, assim, tem muita coisa Muito. para gente. Assim, a ideia de desmistificar seria exatamente essa. Existe uma gama de moedas, mas assim, a gente precisa saber todas que tem? Não. E o objetivo da mentoria é exatamente esse, descomplicando o mercado. A gente vai saber exatamente aquelas que a gente precisa utilizar, entre aspas, naquele dia, para a gente fazer a nossa meta. Entendeu? Certo. E é um mercado que você falou que é um mercado como um mercado financeiro, então, que tem que aprender aí as técnicas de investimento Sim, para não cair aí em exatamente. roubada, porque um mercado que você pode ganhar como perder, Exato, né? exato. E às vezes aí como um jogo, né? Você Sim, aposta para ganhar, mas quando você toma né, um prejuízo, bacana. não é legal. E por não ser, por exemplo, ele não é regular, não tem uma regulamentação pelo Banco Central, alguma coisa assim. Ele é um mercado aberto, mas assim, a nível global ou como que é? Exato. Então vamos por partes. Primeiro, então, o que ele tem de diferente em relação à bolsa de valores Hum, é o seguinte: a bolsa de valores já tem horário para abrir e horário para fechar. Como esse mercado é um mercado global, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Ou seja, esse mercado não fecha. Isso é muito bom. Por quê? Para a pessoa que está trabalhando, que já tem a sua rotina ali, ela pode incluir isso dentro da rotina dela. Ah, eu tenho um horário às 5 da manhã, eu tenho um horário às 6 da manhã. Beleza, vamos programar o seu dia a dia para você operar nesses horários. Por exemplo, até então, eu exerço uma outra atividade. O que que eu fiz? Eu programei ele para o meu dia a dia. Então, assim, você consegue direcionar, o momento que você vai fazer isso. Ah, eu tenho um horário disponível no período da tarde. Beleza, você pode operar esse horário. Então, assim, ele tem uma flexibilidade muito grande, né? certo. Então, essa questão. Isso é um grande benefício, né? Uma grande vantagem, porque você não fica preso a uma rotina assim obrigatória, num horário, num dia específico. Você tem Exatamente, liberdade. exatamente. E assim, a ideia é fazer igual eu fiz, Ah, né? Inicialmente, torna-se uma fonte de renda extra. E ela pode mudar a chave e virar a sua renda principal, a entendeu? pergunta mais assim inquieta que eu quero fazer aqui é: dá para ganhar dinheiro? Wagner, dá para ganhar dinheiro. É um mercado assim, que tem muitas pessoas viram e falam o seguinte: ah, mas esse mercado ele tem uma volatilidade muito grande. Tem. Isso é muito bom. Muito bom. Por quê? Porque nós podemos ter ganhos exponenciais com isso. Então, precisamos de um alerta, um asterisco Sim. aí. Ele pode ser muito bom e ele pode ser muito ruim se a pessoa não tiver conhecimento, entendeu? Então, assim, o objetivo da mentoria Descomplicando o Mercado é entrar justamente nesse ponto. Por ser um mercado muito simples de você acessar, você só precisa de um celular e a conexão com a internet, ele está disponível para todo mundo. Certo. Mas existe uma frase que fala o seguinte: o mercado está para todos,
mas nem todos está para o mercado. Tem que ver se você vai ter os atributos para se tornar um trader, entendeu? Então, assim, precisamos trabalhar a pessoa. E o objetivo da mentoria é exatamente isso: é pegar todo o conhecimento que eu tenho ao longo de 5 anos e traduzir para a pessoa, tirando as pedras no caminho. Então, assim, respondendo a sua Hã. pergunta, é possível ganhar dinheiro? Sim. A gente tem aí, né, essa busca, é bem bastante propostas tentadoras de, né, ganhar dinheiro, seja nas redes sociais, seja nessa parte aí financeira. E assim, opa, falou em ganhar dinheiro, muita gente presta atenção, espera aí, né. Principalmente se for assim: "Opa, dinheiro que talvez eu não preciso mudar minha rotina, uma renda extra". Em média, não, antes de eu fazer essa primeira pergunta do tempo, né, quanto tempo precisa se dedicar para fazer esse tipo de investimento, quem pode fazer isso? Quem pode, né, ter esse investimento como opção aí? Qual a idade? Sim. Tem alguma restrição? Quem que Wagner, não tem restrição nenhuma. Assim, qualquer pessoa pode participar desse mercado, certo? O que eu falo é sempre o seguinte: nós precisamos tomar cuidados com alguns detalhes. Por exemplo, você vai virar para um filho seu e dar para ele um celular com uma conta na corretora, com dinheiro lá, ele pode perder tudo, né? Então sim, precisamos ter essa atenção para esse detalhe. Então, assim, não é porque é fácil estar disponível que a gente já entra com a velocidade máxima. Então, assim, nós precisamos ter eh eh, galgar alguns degraus para você entrar no mercado sem sofrer os terrores, entre aspas, psicológicos que uma perda pode te trazer. Então, assim, tá disponível para todo mundo, mas, assim, precisa ter um preparo, entendeu? certo. Aí que entra, né, Aí que entra a mentoria, né, que você criou, é RBC Mentoria, exato, onde que vai, então, mastigar, né, na verdade, trabalhar esse preparo para a pessoa também ter, assim, assertividade, diminuir os riscos, exatamente. e conseguir aí realmente atingir esse objetivo, né, de ganhar dinheiro. Então, assim, me fala um pouquinho mais, o que que te levou a criar essa mentoria, né, qual que é o seu objetivo com ela nesse sentido, assim, para a gente explicar aí para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre. Bacana. Wagner, eu vou voltar de novo para o livro do segredo. O livro do segredo, assim, eu sempre falei muitas coisas que fizeram sentido na minha vida. E quando eu conheci esse mercado foi apresentado por um amigo para mim. Certo. E quando eu conheci esse mercado, cara, lá atrás, quando eu comecei, então eu tenho muito isso comigo de eu querer ajudar pessoas, certo? Então, quando eu comecei lá atrás, eu virei e falei assim para ele. Eu falei: "Cara, nós vamos precisar comprar um tripé, microfone de lapela". Ele falou: "Por quê?". Eu falei: "Cara, porque eu quero aprender isso em um nível onde eu possa fazer a diferença na vida das pessoas". Então eu sempre carreguei muito isso comigo, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu comecei lá atrás já com esse pensamento, né: "Poxa, eu quero aprender para contribuir na vida das pessoas". Por quê? Eu procurei já essa mentoria para fazer aqui em Marília, e eu não Conta. encontrei. Então, assim, o primeiro ponto importante de criar essa mentoria, que o RBC é Rodrigo Brito Cripto, né, eu coloquei o nome lá como Aham. Rodrigo Brito Cripto. É assim, por quê? Porque eu sofri muito, era uma dor que eu tinha, que eu procurava, recursos, procurava aulas, então você acha muito conteúdo gravado, coisas que, assim, não dá para ter esse tete a tete e falar assim: "Ô Wagner, poxa, como que eu faço isso aqui? Como que é isso? Como que é aquilo?". Então nunca teve. E aí eu peguei e falei o seguinte, falei: "Cara, eu preciso ajudar as pessoas a fazer isso, eu preciso primeiro aprender, desmistificar isso na minha cabeça", e eu sempre tive esse gatilho ali, no momento que eu aprender, que eu tiver um nível de maturidade legal, eu quero ajudar pessoas. Então a mentoria surgiu disso. E aí, para resumir, e para onde saiu a ideia
para construir e a ideia se tornou realidade, foi ajudando um amigo que me viu um dia operando, estava na casa dele, ele viu o gráfico, ele falou: "O que que você faz?" Eu falei: "Ah, eu mexo com criptomoedas, tal". E ele falou: "Cara, eu sou entusiasta desse mercado e gosto muito disso e tal". Aí eu peguei e falei assim: "Bacana, vamos conversar", porque assim, hoje é difícil você encontrar pessoas que participam desse mercado, pelo menos eu Sim. tenho uma dificuldade imensa, né, nunca Pra encontrei. nós aqui, igual eu fiquei muito curioso, né, porque é Sim, bem distante da nossa realidade, sim. do É tão cotidiano. próximo, mas muito distante, Tá na né. palma da mão, mas, assim, ao mesmo tempo não tá, assim, tão, assim, ativo pra gente atuar mesmo, pra Sim, gente sim. buscar mais sobre isso. E é interessante, quando você me trouxe esse tema, eu falei: "Cara, que legal, não nem imaginava que aqui tão perto de uma pessoa Sim, amiga, sim. conhecida, tem tanta informação e de um mercado aí que potencial, né". Sim, sim. Aí vou falar para você do potencial. Eu passei, não vou contar o amigo, mas eu posso contar o que ele fez. Hã, Ele tinha uma banca considerável, né, um capital considerável, R$ 100.000, certo. e ele queria que eu operasse esse dinheiro para ele. Aí eu expliquei, falei: "Cara, eu no momento agora eu estou fazendo outras coisas, tal, não tenho tempo, mas eu acho que é bacana você aprender e você vai fazer a gestão do seu capital". E aí conversei com ele, ele falou: "Cara, vamos tomar um café?". E era um sábado, eu estava em casa, estava operando. De novo, olha como é bom, é sábado, você pode operar no sábado, você pode operar no domingo, o dia que você quiser. Sim. E aí eu fui até a casa dele. E eu passei uma manhã com ele, explicando como era mais ou menos o meu setup. Lógico, uma manhã não dá para explicar tudo, mas eu Sim. expliquei grande parte de como eu fazia. Eis que, no domingo, ele me surpreende com um print da tela. Falou assim: "Irmão, olha quanto que eu fiz". Ele fez no domingo US$ 5.500, aproximadamente R$ 28.000 em um dia. Ah, esse mercado é lucrativo? Muito, muito lucrativo. Então, e aí o que eu fiz? Foi o gatilho para sair do sonho para a realidade. Nesse mesmo dia, eu agradeci a Deus e falei: Senhor, obrigado. Era isso que eu precisava. É isso que eu vou fazer. Eu vou ensinar as pessoas a sair do zero, igual você falou, que não sabia, não conhecia nada, a se tornar um trader. Entendeu? Trazendo para ela, para a pessoa, todo o conhecimento que eu gerei em 5 anos. E assim, sem precisar, né, pagar todo o preço, todos as porque todo processo de aprendizado tem assim, né, Um custo. erro, falhas, né, até no jiu-jitsu que eu quando eu praticava, preciso voltar, não tem, derrota, ou você ganha ou você aprende. Então você, por exemplo, aprendeu bastante, ganhou bastante e agora você tá, né, buscando de uma forma aí de até de retribuição, ensinar outras pessoas também pelo um caminho mais fácil, porque você trouxe que, Exatamente. quando procurou informação não tinha. Você Sim. foi o cara, né, meio sozinho e sozinho é muito mais demorado. A gente fala aqui na Bimerso, porque a gente também tem, né, esse propósito de ajudar o jovem a despertar o seu protagonismo, segurando na mão dele e facilitando esse caminho, Sim. né, mas ao mesmo tempo dando estrutura para ele suportar aí a jornada. Exa E por isso que eu falo que é muito importante mesmo esse papel do mentor, da mentoria, porque vai facilitar o caminhar e vai, né, dar também até, ó, as possíveis, né, situações de: "Opa, aqui, ó, você vai ter um problema, você vai ter um desafio, se você for por esse caminho pode dar ruim e se der ruim, né, não foi inevitável, como sair dele?". Então, é muito interessante mesmo essa elaboração pensado dessa forma. sim. E falando da mentoria, o que que o mentorado, né, o aluno pode, né, o que ele espera dessa mentoria, o que ele vai ver ao longo dessa mentoria? Bacana. Wagner, ó, essa parte, tá, assim, é muito, ela me toca muito, porque, assim, a mentoria, o que que o mentorado ele pode esperar? Que eu vá pegar na mão dele e ele vai caminhar comigo, certo? Então, assim, ao longo desses 5 anos, quase 6 já,
eu investi muito dinheiro para aprender e chegar hoje até onde eu estou. Ah, tenho bastante coisa para aprender? Ainda tenho. Normal. Sempre a gente vai aprender. E o que você falou também é muito pertinente. Nesse mercado não, de uma maneira geral, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende, né? E assim, eu consegui traduzir muito esses a gente aprende para o nosso dia a dia. Então, assim, por exemplo, falando do que o mentorado pode esperar, a pessoa que participa da mentoria, ela pode esperar que eu vou ensinar para ele todos os percalços que ele pode passar. Então, por exemplo, o que acontece muito de imediato chama-se overtrading. Overtrading, o que que é? Você operar além do que você necessita. Isso vai atrapalhar a sua capacidade de raciocínio. Pode te deixar tendencioso se você fez uma operação e você ganhou ou você perdeu em fazer a próxima operação. Isso pode gerar uma confusão mental na sua cabeça. Você vai falar, pô, ganhei a outra, essa daqui eu vou ganhar também. Então, assim, eu já vou explicar quais são os problemas que o overtrading traz e o que ele pode gerar. Principalmente nessa forma, né? Se a pessoa se empolga lá, teve um grande ganho, aí vem uma ambição. Talvez também se tiver um prejuízo, uma perca, vem o quê? A questão emocional. E isso vai ser trabalhado também. Sim, Wagner, você chegou num ponto que é uma parte muito importante do trading. A parte emocional. A parte emocional, ela representa 85% do sucesso de um trade, certo? Tem uma pesquisa que fala que 90% das pessoas que iniciam nesse mercado desistem no terceiro mês, porque perde. 3 meses? 3 meses. Por quê? O que acontece? Às vezes você entra no mercado e você tem uma sorte de principiante, entre aspas. Você começa a ganhar. Você começa a ganhar, e aí, o que vem? A ambição. A ambição não. Vem Esqueci a ganância. A ganância. A Obrigado, ambição ainda é Wagner. boa, A mas a ganância. ganância. Então, assim, para muitas pessoas, se você virar e falar o seguinte, você é ganancioso? A pessoa vai falar, não. Mas aí você faz uma operação, você ganha. Você faz a segunda, você ganha. Você faz a terceira, você ganha. Poxa, não era para você parar? Aí você Por falou, que você se eu tô continuou? ganhando com esse pouco investido, eu Isso, vou aí você investir mais pra imagina ganhar que eu mais. vou investir mais. E aí, sabe o que acontece, Wagner? É aí que mora o perigo. Exatamente nesse lugar é que mora o perigo. Por quê? A pessoa começa a entrar numa espiral Aham. que o que acontece? Essa espiral pode levar ela à ruína. O risco da O ruína. risco da ruína que muita gente escuta falar e não, às vezes não sabe o que é. E assim, a mentoria visa trazer todos esses percalços que eu já passei. E eu sei que se você começar e deixar a sua ganância te levar lá para frente, você vai cair na ruína. E o meu objetivo na mentoria é exatamente explicar isso. Então, assim, eu vou virar para você e falar assim, Wagner, são 2 operações que a gente vai fazer num dia? Wagner, 2 operações. Não faz 3, não faz 4, porque se você fizer, você pode chegar aqui, aqui, aqui. Sabe por quê, Wagner? Porque eu já fiz isso. E ninguém me avisou. E ninguém me avisou. E o bom da mentoria, o gostoso da mentoria, cara, que é algo que, assim, que tá enchendo o meu coração, é que eu vou poder ajudar pessoas dessa forma. Coisas que ninguém fez por mim, eu vou poder fazer pelas pessoas. E eu tô muito feliz por isso. Você entendeu? Então, assim, na parte, por exemplo, do emocional, como eu já tenho um setup desenvolvido, vai exigir menos da pessoa que está aprendendo agora do emocional. Porque eu gastei 5 anos Ô, para desenvolver Rodrigo, esse operacional. além dessas questões que você trouxe, essas situações aí de Uhum. alguns erros que a pessoa pode cometer, né, Armadilhas, pode colocar armadilhas, dela armadilhas, cair em armadilhas. quais outras que tem aí que você pode já deixar aí de alerta? Cara, a principal dela é a ganância.
que pode fazer você a ficar tendencioso. Por exemplo, um assunto, um tema de aula, chama Dia de Fúria. O que é o Dia de Fúria? Então, assim, eu vou trazer o aluno, eu vou fazer um balanceamento de expectativa e realidade. O que o mercado pode entregar, o que ele vai entrar de capital e como que a gente vai balancear essa equação, certo? Então, eu vou ensinar ele a traçar metas de acordo com o capital dele. Se ele bater a meta, ok. Se ele tomar um stop loss, que é normal nesse mercado, você ganhar e perder, a gente só não é só ganho, a gente perde também. E a perda faz parte do processo, certo? Então, o que acontece para entrar só nessa questão que você me perguntou? O que é o dia de fúria? O dia de fúria é o seguinte: você tomou um stop loss hoje, você perdeu lá 3 dias e meio de meta que você faria. Aí você vai falar assim: poxa vida, tomei um stop loss. Amanhã eu vou entrar e eu vou recuperar isso. Aí que tá o erro, Wagner. Você não precisa entrar e tentar recuperar o erro. O que você precisa no outro dia? Estar consciente do seu plano de trading e você buscar a sua meta diária. Porque a sua meta diária vai te levar a fechar um mês positivo. Então, assim, essa é uma outra armadilha que eu vou abordar todas as armadilhas que tem nesse mercado. Então, assim, o que acontece? Por que as pessoas desistem, às vezes, no terceiro mês? Porque não conhece nada disso. Sim. Então, assim, vai ficar com a cabeça quente, É, vai operar. Por exemplo, poxa, você teve um dia ruim, você bateu o carro. Cara, você vai operar amanhã? porque entra naquela questão que você falou, a gestão da emoção. E Exatamente. A aí gestão da emoção, ela tem que estar o tempo todo assim, no seu operacional. Por quê? O mercado, ele é muito bom, mas quando você erra, ele te cobra um preço. não tem perdão. Não O tem mercado é perdão. muito bom, mas Exato. não tem perdão. Existe um vídeo de um rapaz que ele operava e ele usava até uma palavra lá: o mercado é foda, velho. E aí, por quê? Aí ele conta, ele fala assim: não, aí eu vi aqui, e aí ele rompeu o topo. No que rompeu o topo, a gente abriu a mão na compra, aí caiu o mercado, a gente começou a perder. Falei, bom, vou virar a mão na venda. A hora que virou na venda, o mercado subiu de novo. Resumindo, ele perdeu na compra, ele perdeu na venda. Aí o rapaz falava assim: mas e aí? Você vai continuar fazendo isso? Aí ele falava assim: o mercado é foda, velho. Aí o mercado é foda, não. E aí ele, resumindo, ele estava numa situação ali onde ele perdeu o controle, Sim. mas a persistência é algo que a gente vai trabalhar também. Aí é onde entra também a Exato. persistência e Você esse tem que ser- aprendizado, né? Aprender com a Exato. perca. Aprender com os erros. Os erros. Porque assim, e aí, qual que é o maior objetivo da mentoria? É encurtar os erros. Por exemplo, os erros que eu cometi, eu vou passar para todos os alunos. Eles não precisam cometer, eles não precisam ter uma perda que vai abalar eles psicologicamente. Porque, Wagner, se não for na medida correta, isso pode trazer um abalo psicológico. Sim, eu tenho essa consciência e transmito isso para os É, alunos. Isso até em outras áreas. Por exemplo, eu conheço pessoas no mundo digital, no marketing digital, no infoproduto. Agora a gente vai pro digital. Aí o cara vai lá, faz, né, um investimento e tal, e de repente tem um prejuízo, vai tentar fazer um lançamento. Aí pode gerar um trauma. Fala, não, isso daí não é bem assim. Então, mas talvez não teve toda a orientação e gestão da emoção. E Exatamente. ter clareza de prazo, né? Porque a gente é muito imediatista. A gente já quer começar agora ou, né, para ganhar, ter o retorno de ontem e não plantar para colher daqui a algum tempo, né? Sim, muito bom isso que você está falando. Porque o que muitas pessoas me abordam
e fala o seguinte: eu posso ganhar quanto nesse mercado? Talvez era uma pergunta que você eu fiz ia me essa fazer, pergunta quando a né? gente tava conversando, Eu você me posso, explicando. eu posso Ui. ganhar quanto Não, eu nesse perguntei assim: mercado? quantos que tem que investir? Isso, legal, Foi essa a legal. Essa é uma pergunta. pergunta que muitas pessoas fazem. Então, Wagner, a partir de R$ 50, você já pode transferir o dinheiro para uma corretora, certo? Aí, eu devolvo essa pergunta. Eu falo o seguinte, com R$ 50, ok, você pode operar. Mas R$ 50, os ganhos que você vai ter, você vai, serão os suficientes para você, qual que é o seu objetivo? É, É tem pagar um essa. lanche? É você pagar uma prestação de uma casa? Porque nós vamos dividir e trazer, assim, metas alcançáveis. Então, por exemplo, eu faço uma relação, trazendo para a realidade quanto que rende um dinheiro num CDB. Então, vamos colocar aí mais ou menos, não vou falar o nome da instituição, mas algo em torno de 1%, 1,10, 1,1. Vamos arredondar para 1, certo? Então, assim, o primeiro objetivo nosso é o seguinte: se você colocar lá R$ 1.000 e ele render 1%, ele vai te render aí R$ 10, correto? Correto. Então, a primeira meta nossa é que se ele rende 1% e esse dinheiro poderia estar lá no banco, parado, rendendo 1% para você, se você tirar esse dinheiro do banco, no mínimo, ele tem que render mais do que 1%. Concorda? Sim. Então, o que eu faço? Eu vou, de novo, estou alinhando expectativa com realidade, porque as pessoas viram e falam assim, eu falo, quanto que você quer ganhar? As pessoas falam assim, muito. Aí eu falo assim, muito? Legal. Então, para você ganhar muito, você tem dois caminhos. O primeiro, ou você vai correr um risco muito elevado, ou você vai ter um capital que vai te gerar muito dinheiro. Por quê? Na mentoria, eu vou ensinar as pessoas que, assim, nós devemos ter metas alcançáveis. Então, assim, vou trazer, eu já tenho toda uma metodologia. Por exemplo, você entra lá com R$ 1.000. Aí vamos traduzir isso para dólares, né? Porque Sim. isso é muito bom. É um mercado que nós operamos em dólar. Então, tanto para ganhar quanto para retirar, nós vamos retirar em dólar. Aliás, minto, para retirar, não. Para retirar, a gente vai Pra fazer a converter o conversão. dólar para real e depois nós sacamos. Também é uma coisa que às vezes as pessoas falam, mas eu posso sacar? Na hora que você quiser. Tem essa Na liquidez hora que. É instantânea. exato. Na hora que você quiser, você saca. Então, eu trago essa realidade para a pessoa. Eu falo assim, então, se você operar com US$ 200, que é, vamos arredondar, colocar o dólar em R$ 5, vai dar US$ 200. Então, assim, tem um percentual de quanto você vai entrar numa operação. Se acontecer da operação ir a favor, tem um lugar que você vai fazer o seu stop gain. Se ao contrário, tem um stop loss para garantir e preservar o seu capital, porque o nosso maior bem nesse mercado é um ativo que chama-se dinheiro. Então a gente precisa fazer o quê? Cuidar desse ativo como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Então tem toda uma gestão para diminuir os riscos, as percas. E é legal isso, né? Porque é algo que quem não tiver uma consciência ou conhecimento não vai conseguir estruturar essa Exatamente. sistemática aí para evitar um prejuízo e principalmente né, como lidar com Sim. essas dificuldades. Agora, a gente está caminhando para o final e eu achei muito interessante mesmo. Eu acredito aí que é novidade para a maioria. Eh, assim, por exemplo, a gente tem aqui vários jovens, né? 16, 17 anos, né? Tem os pais também. Por exemplo, é muito cedo um jovem de 16 anos aprender a lidar com isso, ou não? Não, Wagner, eu acho Não que não. tem Eu essa acho que questão de até. idade mínima. Não tem idade mínima. Eu acho que assim, desde que o jovem tenha uma consciência e uma maturidade, ele pode ingressar nesse mercado, sim. É uma oportunidade. É difícil até entrar um pouco nessa seara, Uhum. porque
às vezes, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão do agronegócio e MBA em gestão de pessoas. E eu não dependo de nada disso para operar. Então, se Certo. a gente, de repente, pega um jovem de 16 anos, a carreira dele pode ser essa. Como tem pessoas de 20, 19 anos que já dá curso de Sim. criptomoedas. Então, assim, o jovem, ele tem a cabeça muito aberta. E já é o mundo dele, digital. Você não tem pessoa melhor para falar de jovem como você. Então, assim, ele tem uma facilidade muito grande para o novo. Aí é só lapidar a questão da gestão das emoções. Exatamente. O que que a gente vai trabalhar? A parte mental. Então, Que assim, por legal, quê? que Eu legal. costumo falar o seguinte, E Wagner, que a parte técnica de você analisar o mercado, por exemplo, a pessoa coloca lá um gráfico na tela, ela fica toda perdida. Então, assim, para o jovem, isso vai ser muito fácil, porque ele vai pegar o conhecimento muito rápido, entendeu? Então, assim, a gente trabalhando a parte mental para ele não acelerar, não pular etapas, cara, é uma profissão. Então, assim, essa mentoria, ela não é só um curso, ela uhum, é uma profissão, se torna uma entendeu? profissão. Então, por exemplo, E, até ontem era o meu segundo plano. Hoje, ele está tornando o plano principal da minha vida. por exemplo, quando isso teve a origem lá, tinha muita especulação, até recentemente, né, que não vai se sustentar esse mercado, por causa que é muito, né, sem regulamentação e tudo mais. Como que você vê o futuro desse mercado, eh, na sua ótica aí, principalmente nesse lado de investimento, né, para fazer? Vou pegar aqui para não falar bobeira, né? Então, estima-se que o Bitcoin ele bata US$ 100.000 até o final do ano. São métricas, tá? Então a gente vai 100 trabalhar com métricas. US$ 100.000. a cada um Um Bitcoin. Bitcoin. Então vamos só olhar a evolução do Bitcoin. 2011, US$ 26. 2013, US$ 1.100. 2017, US$ 20.000. 2021, US$ 69.000. 2024, a gente já bateu US$ 73.000, certo? Falando um pouquinho de volatilidade. Janeiro do ano passado, Bitcoin bateu US$ 15.000. Então, assim, existe um ciclo que chama halving, que a cada 4 anos ele encerra esse ciclo. Então, nesse ciclo, ele tem pullback e correção. Pullback e correção. Então, o mercado financeiro ele sempre vai funcionar em ondas, Sim. certo? Então, janeiro do ano passado, US$ 15.000. Esse ano já bateu US$ 73.000. Então, E eu vejo um futuro assim, ó, então gigantesco. aquela questão que tem muitos comentários, isso é uma bolha, vai estourar, então com o passar dos anos não se sustenta, porque cada vez ele se estabelece e se valoriza, aí, vai estourar essa bolha, aí no outro ano valoriza um pouco Exatamente, mais. Então é uma exatamente. ótima oportunidade de aprender, Sim, conhecer esse mercado e, claro, né, talvez se tornar uma profissão ou, no mínimo, ter aí, né, como uma segunda opção, uma fonte de renda para, né, realizar os seus sim. sonhos. Wagner, ó, se eu não me engano, El Salvador. A moeda de El Salvador é o Bitcoin, Já oficializado. oficializada. Eles compraram o Bitcoin no momento que estava, se eu não me engano, US$ 53.000. E aí, o que eu falei para você que aconteceu? Em janeiro do ano passado, o Bitcoin corrigiu para 15.000. O país estava, entre aspas, falido. E o Bitcoin bateu 73.000. Uhum. Então, assim, para muitos é coisa de louco. Uhum. Como Mas se diz, tem que ter estômago, né, ou exato, seja, gestão da emoção. tem que ter a gestão da emoção. Então, assim, o que eu falo? O que a gente precisa? A gente precisa saber surfar essa onda, Certo. entendeu? E o mais legal, na mentoria, hoje, o tempo médio de operações é em torno de 2 horas e 34 minutos. Ou seja, em média, vamos colocar lá, de 300 operações, eu tive uma média de 2 horas e 34 minutos. Houve dias de eu bater essa meta com 15 minutos.
E se eu já fiz a minha transição e eu só faço isso, e eu bati a minha meta com 15 minutos, eu tenho o resto do dia para eu estudar, para eu curtir com a minha família, para eu fazer o que eu quiser da minha vida. Então, assim, Uhum. é isso que a gente fala de liberdade. E uma vez que você precisa só do celular para operar, cara, se você quiser morar em Marília, tá tudo bem. Se você quiser morar na praia, tá tudo bem. Quiser morar em outro país, tá tudo bem também. Então, assim, Tem olha uma como que esse liberdade. mercado é maravilhoso. Então, Certo. assim, é por isso que eu falo, cara, sempre com muito entusiasmo desse mercado. E vou falar sempre, cara, tem os altos e baixos? Tem os altos e baixos. Mas, assim, sabendo aplicar a velocidade correta, a marcha correta nesse mercado, é um mercado que dá muitos frutos. Muito bom. Olha, lembrando, se você não está seguindo o nosso canal, se inscreva, acione o sininho, compartilhe esse conhecimento, essa live aí com outras pessoas. E para encerrar, ô Rodrigo, gostaria que você, né, deixasse uma mensagem final aí, um convite claro aí para sua mentoria. Fique à vontade. Bacana, legal, Wagner. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço e convidar para você que está aí do outro lado e tem medo, tem insegurança, acha que criptomoeda é, é, é uma pirâmide ou alguma coisa do tipo. Nada disso. Semana que vem, aqui na Bemerson, começa a partir de quarta-feira, às 19 horas, a nossa mentoria Descomplicando o Mercado. Convido você a seguir a minha página lá, rodrigobrito.cripto. Eu coloco bastante coisas legais lá, falando sobre o mercado, do estilo de vida que você pode ter com esse mercado. E convido, se tem alguma dúvida, manda um direct lá pra gente, que eu vou passar todas as informações, a gente manda pelo WhatsApp, nossa equipe vai dar todo esse apoio para vocês. E se tá na dúvida, não fica na dúvida não. Vem para cá, vem para Bimerson que a gente vai iniciar na semana que vem aí essa mentoria e é só a primeira de muitas, Wagner. Com Obrigado mais certeza. uma vez aí pela força, por abrir a sua escola para a gente fazer a realização desse sonho, cara. Tô arrepiado mesmo e agradeço mesmo de coração, cara. Eu que agradeço, assim, de como você falou lá do Segredo, eu não li o livro, a Thaís tem o livro, ela já leu, eu só assisti a série, né. E realmente, né, a gente tem essa questão, né, que o universo conspira, né, conforme a gente intencionaliza. Então é nisso que eu acredito, que não foi por acaso, que de uma hora para outra você me chama para conversar sobre um assunto, eu falei: "Cara", e aí falei: "Deixa eu ouvir", eu achei interessante e de repente a gente está aqui, né, e você vai estar iniciando a mentoria, realizando seu sonho e principalmente fazendo o que nós temos em comum, né, que a gente acredita que é transformar a vida das pessoas. Então, eu que agradeço imensamente por você vir aqui compartilhar o seu conhecimento e trazer, né, essa novidade que vai transformar a vida de muitas pessoas. Show de bola, Wagner. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.